Olá, pessoal! Esse é mais um episódio do BetaCast, o seu podcast que fala sobre a transformação digital das cidades, inovação e tudo aquilo, que envolve a gestão pública brasileira. E eu sou a Clara Fernandes, jornalista e analista de marketing na Beta Sistemas, e esse é mais um episódio do BetaCast. E hoje eu tenho o prazer de receber o Wagner Espíndola, o Vaguinho, prefeito eleito de Criciúma. Obrigada, Vaguinho, por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco no nosso podcast. Eu que agradeço, Clara, a oportunidade. Sempre é bom a gente falar sobre gestão. E estar no dia de hoje aqui na Comac, esse grande congresso que reúne todos os prefeitos eleitos, os prefeitos que já estão terminando o mandato também, um propósito único, de trocarmos aqui experiências e como é rico, sabe? Nós caminharmos aqui durante esse evento e encontrarmos as mesmas dores que municípios pequenos têm, guardadas as proporções, também são as mesmas que os municípios grandes têm. E o que é mais legal ainda é que a gente encontra grandes empresas que são parceiras dos municípios. E a Beta é uma delas, sabe? Eu sempre digo assim, não há prefeitura sem a Beta, sabe? Porque onde quer que tenha uma gestão hoje pública administrativa, lá está a Beta, ajudando, desenvolvendo. Esse é o grande desafio dos próximos gestores também, trazer cada vez mais ferramentas e soluções na área da inovação, da tecnologia, porque no fim de tudo, isso tudo só faz sentido quando lá na ponta o cidadão, o contribuinte, também consegue sentir essa transformação. Acho que a Beta tem contribuído muito, a cidade de Criciúma é parceira e continuará no que depender de mim por muitos anos aí. Legal, acho que pode fechar o podcast, né, Carol? Não, imagine. Vaguinho, me conta, agora prefeito eleito, mas já fosse secretário, tem bons anos aí de vida pública. Como que tu avalia, a transformação digital ao longo desses anos? Os processos, que antes eram manuais, hoje estão em nuvem, está online. Como que tu vê essa mudança? Isso na realidade, assim, acho até que as prefeituras demoraram um pouco, sabe, para fazer essa transformação. A iniciativa privada já há muito tempo, sabe, tem transformado todo aquele sistema, sabe, querem desktop, querem arquivos fechados, já, nas nuvens. E quando a Beta nos apresentou, essa nova possibilidade, num primeiro momento, preciso dizer para você, que todos os funcionários também veem um pouco de medo, sabe? Porque quando as informações estão muito próximas, parece que tem um sentimento de pertencimento, a qualquer momento você vai ali e pega. Quando está nas nuvens, não, isso já vira uma amplitude maior, o acesso inclusive também, mas trata-se também de estarmos assim antenados com a nova realidade da gestão pública. Sabe, não faz mais sentido você ser o detentor de informações. É claro, e naturalmente, seja por conta da LGPD, seja por conta de outras proteções também individuais, mas as informações precisam estar compartilhadas. Vejo que as administrações públicas municipais, de forma muito especial, aquelas que ainda não estão moldando-se a isso, precisarão correr muito forte por isso. Sabe por quê, Clara? Porque hoje todos os órgãos que nos controlam já estão na nossa frente. Seja Tribunal de Contas, seja Câmara de Vereadores, sabe, seja Ministério Público. Então, não há como mais os municípios perderem tempo, ficar num passado ainda, por conta muitas vezes de uma insegurança. Sabe, no município de Criciúma, esses desafios todos nós enfrentamos no primeiro momento, mas hoje os próprios servidores já não conseguem mais viver sem ser nesse modelo. Sabe, antes nós tínhamos na contabilidade, como por exemplo, quando nós alimentávamos o Esfinge, que é a plataforma do Tribunal de Contas com os nossos balanços, por vezes o contador dava um comando aqui no computador dele, fazia uma espécie de um chupa-cabra no notebook dele, levava para casa e ficava rodando, arquivo por arquivo, aquilo. Sabe, hoje isso não faz mais sentido. Sabe, então o servidor começou também a sentir na pele que essa transformação, num primeiro momento, que parecia um pouco mais difícil, hoje já faz parte da vida dele. Sabe, então nós temos já hoje um grande desafio lá que é o No Paper, que é um projeto de digitalização 100%, a Beta é nossa parceira, principalmente também na questão de protocolos, fazer girar processos, fluxos dentro da Prefeitura de Criciúma, sem necessário for você imprimir papel. Imprimir papel só se for uma necessidade extrema, sabe? Do contrário, a gente precisa adaptar-se a tudo isso. As assinaturas com certificados digital da mesma forma também, sabe? Então, seja qual for o prefeito, com a graça de Deus serei eu, no dia 1º de janeiro, mas seja qualquer prefeito que fosse,
se não tiver o olhar já para essas novas áreas, ele ficará para trás. E tenha a certeza que nós estaremos cada vez mais andando para frente com a cabeça erguida. E, Vaguinho, conta pra gente, assim, agora dia 1º de janeiro, né? Mas já faz parte aí, fez parte da Kiraverno. E quais são os teus principais planos, assim? A gente pode falar, talvez, do primeiro ano. O que tu pensa de implementar de novas tecnologias, novos programas, projetos? O que tu pensa em trazer de novidade para o cidadão cristiumense? Bem, nós temos, Clara Senhora, de fato, eu represento a sucessão, né, do prefeito Clédio Salvaro, portanto que eu estou no governo já desde 2009, então são praticamente 15 anos e meio da minha vida dentro da prefeitura também. Então as transformações que hoje o cidadão de Criciúma sente e vive, seja nos parques, né, urbanos da nossa cidade, que todos os domingos são lotados, finais de semana, sabe, seja nas 63 escolas, que hoje todas cobertas com ginásios, inclusive de esportes, seja nas nossas 49 unidades de saúde, enfim, seja em toda a infraestrutura da cidade de Criciúma, também essa transformação teve a digital do Vaguinho, que também nós ajudamos a construir isso tudo. Agora, é claro, também nós temos a sensibilidade de enxergar que nem tudo nós conseguimos fazer, sabe? Nós estamos agora já batendo à nossa porta um novo modelo tributário no Brasil. Trata-se da nova reforma tributária. E sabe o que ela nos diz, Clara? Ela nos diz o seguinte, que o polo tributário não mais será na produção, e sim num destino. O que significa dizer isso, Vaguinho? Como exemplo, né, uma empresa que fabrica fogões, por exemplo. Toda a produção do fogão dela hoje, tudo que vai como valor adicionado e retorna como ICMS é na produção. A partir da nova reforma tributária, não mais. Esse valor todo vai para onde ele é vendido. Então, se essa empresa de fogões vende tudo lá no Nordeste, essa tributação será no destino, será no consumo. O que nos faz pensar, então? Nós temos que ter um consumo e um ciclo virtuoso da economia dentro da nossa própria cidade. Por isso que agora as gestões começam a pensar e olhar para a sua matriz econômica e ver outras possibilidades. E uma delas, falando no que será talvez a minha maior marca, será a construção de um novo centro empresarial de tecnologia e inovação. Onde antes lá era o antigo pavilhão da Secrisa, nós compramos aquela área ali já, que era pertencia por conta de uma dação em dívida, a empresa Secrisa vendeu para a Celesco, deu em dação de dívida, e aí ali nós compramos por 9 milhões de reais. Então nós vamos demolir de forma controlada toda aquela estrutura que está lá e passaremos a erguer ali o maior centro empresarial de inovação talvez do estado de Santa Catarina. Ali nós teremos empresas de alto valor agregado, empresas que pagam salários muito bons, o ticket médio de salário de quem trabalha na inovação e tecnologia é de 5 mil reais. Então perceba que nós estamos assim, trabalhando a capacitação, estamos trabalhando a valorização de uma área que é totalmente sustentável, porque será um centro empresarial com zero emissão de gás poluente. O entorno dessa área vai ter uma valorização imobiliária muito forte também. Sabe, nós estaremos também já nos moldando a essa nova economia, sabe, que está já batendo as nossas portas. Então significa dizer, Vaguinho, mas então as grandes empresas não fazem mais sentido? Fazem, porque é o ciclo virtuoso, volto a dizer. As grandes empresas, ou qualquer empresa, gera emprego. O emprego gera renda, e a renda gera consumo. Então esse ciclo todo a gente precisa também ter sempre presente. E um pouco mais além disso ainda, a questão do turismo. Sabe, nós temos hoje já os parques que já são ferramentas turísticas, nós temos hoje o Parque Albert Einstein, sabe que nós temos já um pouquinho mais abaixo o Mirante Real do Guglielmi também, e nós vamos construir ali, cara, abaixo do Mirante, um dos maiores parques ecológicos da América Latina, sabe, com passarelas sob as árvores, com borboletário, com soltura de pássaros. Então será mais uma ferramenta turística, além das que já temos. A mina de visitação, por exemplo, é a única na América Latina, uma mina de fato de carvão e que, pasmem, tá? 60% dos cristiumenses não a conhecem. Então a gente tem que também assim, olhar para si e enxergar que nós ainda não somos tão eficientes nessa questão do turismo. Nós precisamos trabalhar muito forte assim, nas agências também emissivas, mas também aquelas agências que são da nossa própria cidade. Sim. Sabe, que também fazem essa divulgação. Então acho que esse é um dos grandes desafios e naturalmente, né, pela minha formação também, eu tenho uma preocupação muito grande com o orçamento do município. Será um ano que a gente vai trabalhar bem, né, a forma enxuta de fazer governo, sabe? Então aí sim, depois do primeiro ano, fazendo um bom enxugamento, aí a gente vai anunciar novos investimentos, novas ações. Quero voltar um pouquinho que você falou sobre capacitação, importância de capacitação. Na Beta, nós temos uma plataforma que se chama Betters Mais, que ela é voltada para servidores da gestão pública.
porque a empresa enxerga a necessidade dessa capacitação. E aí eu te pergunto, é importante ter a capacitação dos servidores públicos? Sem dúvida. O ciclo de conhecimento para qualquer funcionário público que inicia na carreira hoje é necessário para você ter um conhecimento de forma sistêmica de toda a operação de uma governança. Por vezes, né, o cidadão passou por um concurso público na área médica. Ah, mas é importante ele conhecer, ainda que de forma sistêmica, todo o resto, é claro que é importante. Sabe, porque daí ele se sente também pertencido, ele consegue entender a engrenagem como um todo. As empresas fazem isso. Seja qual for a área que você for recrutado, você precisa. E para isso, você precisa estar em capacitação continuada. A gestão pública, claro, ela é muito rápida. Sabe, nós estamos falando hoje de uma dor e de uma solução. Mas daqui mais um ano, essa mesma solução já não vai mais ser suficiente, porque vai nascer uma nova dor. A gente precisa estar assim, ó, sempre capacitando. Para tanto, né, que nas conversas aqui agora, né, no network aqui que a gente fez, né, conversei com um prefeito eleito aqui também, e que ele descobriu aí uma plataforma, né, aqui durante o stand aqui também, dessa capacitação através de uma plataforma contínua, para determinadas áreas, né, da gestão. Isso é importante. Os órgãos também precisam disso, os órgãos que nos também controlam, e a prefeitura, até para a governança interna, é muito importante. Sabe, nós desenvolvemos, durante o meu período de conclusão do meu MBA, o meu trabalho de conclusão de curso foi a implantação do escritório de projetos na Prefeitura de Criciúma, sabe, com todas as técnicas do PMBOK, área de risco, enfim. E foi um desafio para mim, porque eu implantei isso na Prefeitura. Então percebam que graças a um MBA, a um conhecimento, né, internado, a gente conseguiu ampliar isso, reverberar. E aí teve mais uma menina também, a Carol Brunel, que fez o MBA comigo. Aí eu passei a ter defensores do projeto, né? Eu precisava só do patrocinador, mas eu era o secretário, então eu mesmo patrocinei junto com o prefeito, naturalmente, e nós implantamos. Então hoje a gente tem uma inteligência dentro da prefeitura, que é o escritório de projetos, com todas as boas práticas de gestão, e que nasceu de uma capacitação, que por conta própria eu fiz, né? E a nossa funcionária também. Então, e que resultados que está dando, né? Então perceba o quanto é importante a capacitação, sabe? Então sempre que tiver uma possibilidade de capacitar, a gente precisa estar atento e o nosso servidor tem que fazer. Muito interessante o nosso bate-papo aqui, como eu falei com a Carol, né? Já podia encerrar já na primeira pergunta. Imagina. Mas assim, para a gente já encaminhar aí para o final, eu te pergunto, quando tu pensa numa gestão pública ideal, o que ela precisa ter? Primeiro, assim, cara, nós temos 5 princípios que norteiam a administração pública. Quais são eles? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Aí quando a gente fala assim, ó, em legalidade, nós estamos falando em criar ferramentas, talvez até setores dentro da prefeitura que trabalham com todos os hábitos na luz do direito. Para isso, nós estamos implantando, e será já também uma das diretorias, vou te dando um spoiler aqui já, nós vamos implantar, que é a diretoria de compliance, sabe? Então ela vai trabalhar em todas as áreas também, sabe? Para trabalhar níveis comportamentais, enfim, de servidores. Quando a gente fala em moralidade, também nós estamos falando nisso. Sabe? Os processos que orbitam em volta de uma prefeitura são muito grandes e complexos. Sabe? Então você ter essa ferramenta do compliance vai ajudar muito isso, sem dúvida nenhuma também. A publicidade é tornar público e transparente todos os nossos atos. A eficiência é buscar o tempo todo pela capacitação, sabe, ou pela própria dos setores se reorganizarem também para poder, sem dúvida nenhuma, também entregar. Eu acho que isso, na realidade, é assim, ó, a minha visão sistêmica da administração pública. Enxuta, na verdade, a gente precisa também ter esse cuidado. Eu defendo que o Estado ele precisa ser cada vez mais enxuto e na possibilidade de parcerias público-privadas, eu gosto muito disso. Dar ao setor privado a possibilidade dele gerir coisas que são dele. Quando a gente falou assim, ó, em fazer a concessão, por exemplo, lá da rodoviária, muitos ficaram contrários. Cara, vamos lá ver hoje como é que está a nossa rodoviária, limpa, organizada, o empresário está ganhando dinheiro? Claro que está, e isso é bom o empresário ganhar dinheiro na nossa cidade, é isso que eu mais quero, que o empresário que está ganhando dinheiro, ele está gerando emprego, ele está gerando imposto. Então a gente não pode ter a visão de que o empresário é um malfeitor, muito pelo contrário, tem que ter a visão do contrário, sabe? E outro exemplo, né, o nosso centro de eventos, da mesma forma também, abrimos concessão, terceirizamos o teatro da nossa cidade, sabe? Por que eu estou dizendo isso? Porque não é vocação do Estado gerir essas ferramentas,
Sabe, o Estado tem que se preocupar cada vez mais com a saúde, com a educação, com a segurança, educação social, isso sim, beleza. Então é nisso que eu penso, tornar o Estado mais enxuto, fazer com que o município faça aquilo que lhe é de atribuição e competência e que está nos atos constitucionais. Fora isso, é dar para a iniciativa privada aquilo que a compete e aí todo mundo cresce. A cidade cresce, os cristiumenses crescem e o prefeito naturalmente também fica satisfeito com tudo isso. Tá bom? Legal, Vaguinho. Obrigado. Vaguinho, muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui conosco no BetaCast. Foi um prazer te receber. Prazer foi todo meu. Vou dar mais uma volta por aí também. Amanhã estaremos aqui de novo. E mais uma vez, parabenizar a Beta, sabe assim, porque é a nossa parceira number one, é aquela que está conosco todos os dias também. Assistência da Beta, então, eu não preciso nem dizer, sabe assim, é excelente para nós. Todo e qualquer serviço tem probleminhas, mas o bom é que os probleminhas são resolvidos. Então, muito obrigado pela atenção de vocês também. Legal, Vaguinho, muito obrigada. Pessoal, esse foi mais um episódio do BetaCast, seu podcast que fala sobre a transformação digital das cidades, inovação e tudo aquilo que envolve a gestão pública brasileira. Nós seguimos por aqui revelando o potencial expansivo das cidades e pessoas. Até mais!